Vamos lá. História da cartografia para o hiperativo. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje, continuando com as aulas de cartografia, eu vou falar um pouquinho sobre a história de toda essa cartografia, como é que as coisas e os mapas acabaram sendo criados, formados ao longo dos anos, ok? Se esse assunto te interessa, então não esqueça, assina a chamada dando um like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e vamos ao que interessa. Partiu gabaritar! Galera, você que gosta do hiperativo, que gosta das aulas aqui, eu vou dar uma dica bem simples para vocês. O professor Silvestre também tem uma plataforma, chama-se GabaritarGel, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Não é simplesmente de geografia, de humanas todas, ok? Lá você vai encontrar aula de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, que ó, eu garanto para você, você vai aumentar aí uns 200 pontos na tua média de humanas no Enem, tá? Mas não serve só para Enem, tá? Vai ter vestibulares de São Paulo, Unesp, Unicamp, USP, que o professor Jean lá do canal Geografia faz com destreza. Geografia do Paraná também vai ter bastante aqui, além de história com o professor Rodrigo Baglini, sociologia e filosofia com o professor Fábio. Eu garanto para vocês. Assina agora www.gabaritargel.com.br e aquele cupomzinho de desconto HIPERATIVOGEL você vai ganhar aí alguns porcentinhos a menos, valeu? Mas vamos ao que interessa, né? Estamos aqui para falar de história da cartografia e é ela que a gente vai falar. Precisamos entender já de cara o que é a cartografia, que é a ciência que representa o espaço por meio de mapas, cartas, enfim. Só que ela não é só uma ciência, ela é uma ciência e uma arte. Se ela é uma arte, é por quê? Porque ela está sujeita a interpretações, a organizações, a pensamentos. Não dá para representar o planeta fielmente, tal como ele é. Por quê? Porque não dá para representar uma esfera num plano. E detalhe que o planeta não é esférico, hein? Só que também não é plano aí, o Planilson. Fica na tua aí, beleza? Vamos pensar aqui, ó. Ele é um formato de geoide, ó. Um geoide aqui, ó. Isso é um geoide, beleza? Então, para que a gente possa entender então, várias pessoas ao longo de muito tempo passaram a tentar retratar o mundo tal como eles achavam que era. Mas na verdade, não, acabou que eles não conseguiam representar da maneira fiel, até hoje não representam. Enfim, começamos então. O primeiro mapa que se tem notícia é o mapa de Gassur, que foi criado aí na Suméria no ano de 2300 a.C., mais ou menos. Percebam que esse mapa aqui, pessoal, ele é formado aí num pedaço de barro, argila, e ele foi entalhado algumas coisas aí. Provavelmente ali, segundo alguns historiadores, acaba dizendo que eles tentaram representar ali a região da Mesopotâmia, que é aquela parte entre o rio Tigre e o rio Eufrates, lá no que hoje é o atual Iraque. Essa aí é a primeira representação do espaço que se tem fonte hoje em dia, ok? Só que daí o tempo vai passando ainda na antiguidade, os gregos começam a desenvolver muitos cálculos, a matemática, a astronomia e a representação do espaço, então vem com o mapa de Erastóstenes há 200 anos antes de Cristo. Esse aqui, ó, perceba que já está bem representado o mundo conhecido. Percebam que aqui, ó, a gente já consegue ver a Ásia, a Europa e a África, certo? Não necessariamente num formato tal qual nós conhecemos, por quê? Porque a geografia daquela época, além de não existir, não era uma ciência, era só um conhecimento, mas a geografia naquela época era descritiva. Ó, eu tô passando por tal lugar, tô vendo uma montanha, aí aqui tem uma baía, tem um banco de areia, tem uma floresta, ele ia anotando, e depois dessa transcrição, eles colocavam por meio da representação. Por isso, inclusive, que a geografia é chamada de descrição da Terra, porque a primeira geografia criada foi aquela descritiva, eles iam descrevendo tudo que viam, beleza? Fechou? Fica a dica aí, é GabaritarGel, HIPERATIVOGEL, tenho certeza que você vai se dar bem, hein? Em história da cartografia, se cair alguma coisa, você já vai saber assim, ó, na lata, ok? É madeirada mesmo. Bom, vamos seguir aqui então. Continuando então, esse mapa de Erastóstenes aconteceu em 200 anos antes de Cristo. Só que daí, no Egito, já sob domínio do Império Romano, toda a galera ali estava já desenvolvendo muitas coisas. Cláudio Ptolomeus era um grego que vivia ali na região do Egito, tal, na região de Alexandria, mais precisamente. O que rola ali? Rola então que os estudos astronômicos, os estudos aí de matemática, tal, faz com que Cláudio Ptolomeu crie o seu próprio mapa do mundo, que é esse aqui, ó. Percebam só como é que ele é, galera. Perceba que já existem linhas de latitude. Inclusive, latitude vem da palavra latus, que significa amplidão. O cara já tinha a ideia matemática de ângulos já das longitudes, ou melhor, das latitudes. As latitudes já eram muito bem colocadas. Tem aqui um erro, gente. Claro, ele está errado aqui, a proporção, a projeção, mas é erros assim, tipo, aceitáveis para a época, 80 anos antes de Cristo. Você tem ideia disso? Os caras já apresentaram o mapa. E eu não consigo desenhar um mapa normal, porque eu tenho que colocar essa tela verde aqui, ó. Ó, a tela verde.
Tá, agora volta. Eu tenho que colocar a tela verde para vocês poderem entender, porque às vezes eu não consigo fazer desenho aqui. Então, o Cláudio Ptolomeu já tinha uma ideia bem interessante já, gente, a respeito de mapa, já da forma como que era o planeta. Então lá, a latitude, né, vem de latus, que significa amplidão. Mas enfim, até essa galera aí estava aí desenvolvendo, já tinha um estudo sobre a esfericidade da Terra, porque a galera já tinha ideia de que a Terra era esférica. Sim, 80 anos antes de Cristo já existia a ideia de que a Terra era redonda e não plana, como a galerinha pensa aí, ok? Mas enfim, só que daí o que rola? Rola que a igreja acaba metendo o dedo bedelho onde não é chamado. Passa-se os anos 300 depois de Cristo, foi a época aí do fim do Império Romano do Ocidente. Nessa época acontece que os povos bárbaros então começam a invadir o Império Romano do Ocidente, só que tem porém aquela galera desletrada, é analfabeta. Só que daí como é que eles vão reger um estado? Como é que eles vão governar se eles não sabem ler? Aí eles aí vão chamar quem? Vão chamar a igreja. Vão chamar a igreja para fazer a parte do registro documental de todo o estado. Só que daí o que acontece? A igreja passa a ter uma importância, uma influência muito forte na Europa daquela época, na Europa medieval, a ponto de que a igreja, o Papa mais precisamente, era o rei dos reis nessa época. Tipo, se tivesse uma treta entre um país e o outro, quem ia resolver essa treta, quem seria o juiz dessa situação toda, era o Papa. Olha a importância que a igreja tinha nessa época. Claro, por quê? Porque o medo da excomunhão, de ser excomungado aí, era muito complicado. Imagine, você não ia pro céu, ia ser complicado, né? Naquela época a ideia, a galera já não ia ficar meio tristinha por causa disso. Mas enfim, nessa época então, a igreja não queria muito que as pessoas criassem aí um senso crítico, porque era muito mais fácil moldar e dominar as pessoas segundo a teologia, certo? Galera, eu sou católico, tá? Só para avisar. Mas naquela época o que acontecia? Acontecia que a igreja queria dominar a parada toda. Então na Europa, em 600 a.C., tem-se ideia do mapa mundi dessa maneira aqui, ó. Assim, o mapa OT, veja, o O, que é o círculo, certo? Formando aí o oceano ao redor, e o T, que são aí os mares e os rios. O rio Ural, o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, que é onde divide todas essas partes aí. Era dessa maneira que eles acreditavam, é dessa maneira com que eles imaginavam. Ah, tem outra coisa, ó. Tá vendo o centro aqui, ó? Ó o que tem no centro aqui, ó. Eles representavam o centro do mundo como se fosse a cidade de Jerusalém. Claro, cristianismo, aí todo o berço do cristianismo, não só do cristianismo, mas do judaísmo e do islamismo também. Então, para aquela galera na época, o centro do mundo precisa, para aquela galera não, né, pros papas lá, era aqui o mapa, dessa maneira. Percebam que tem aqui, ó, vários dragões, bichos do mar, aqui e tal, para quê? Para que desse medo para as pessoas tentar atravessar o horizonte. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele já metia uma pilha nos caras, deixava os caras bem bolados para que não entrasse aí no mar e seguisse em frente, ok? E isso durou toda a Idade Média. Só que assim, lá no Oriente, lá naquela galerinha que lá, tipo, come passa de flango, aquela galerinha dos árabes lá, o que vai acontecer? Os árabes, os chineses ainda têm aquela influência de Ptolomeu, porque eles não sofreram influência da igreja, o pessoal lá do Oriente. Então o que acontece? Al-Idrizi, um árabe muito importante no estudo da geografia, inclusive, cria os seus mapas que vão mostrar aí a representação do espaço com uma fidelidade muito grande, partindo dos pressupostos aí do Ptolomeu, do Cláudio Ptolomeu, lá do grego, que estava no Egito, que depois foi para a região lá da Arábia e acabou influenciando, inclusive a matemática que nós conhecemos hoje vem dos árabes, a astronomia, grande parte da influência vem dos árabes. Por quê? Porque eles pegaram toda aquela parte grega lá de conhecimento científico, que os romanos não quiseram essa brincadeira aí, que os católicos acabaram deixando de lado, e eles começaram a meter pilha e começaram a desenvolver nessa época, ok? Então, Al-Idrizi, com esse mapa aqui, então, em 1154, acaba mostrando pra gente como era o planeta, certo? Só que aí, ainda, os chineses, tá? Um tal de Ming Hu Tu, acaba aí no ano de 1389, já tendo uma outra representação. Dá uma olhada na representação dos caras, olha a fidelidade que já tinha. Só que nessa mesma época, o que acontece? Acaba a Idade Média.
a igreja começa a perder essa influência que ela acaba tendo no mundo e vai acontecer o quê? Começam a surgir novos mapas, e agora já com as ideias da antiguidade na Europa. Começa lá então o prussiano Heinrich Hammer, eu vou colocar o nome dele aqui, ó, entendeu? Acaba fazendo aí o mapa mundi da época, 1485. Veja, gente, que era um mundo conhecido: Europa, África e Ásia. Okay? Ele já tem um pouco mais desenvolvido, já tem aí as delineações melhorzinhas do que aqueles outros mapas, certo? Só que nessa mesma época começa o que? As grandes navegações. Portugal e Espanha principalmente tá lá, ó, no pau querendo desenvolver, trocar, criar mais... Vou arrumar isso aqui de novo para não cair, né? E aí tava lá desenvolvendo várias formas aí de navegação, e eles começaram a perceber que precisavam criar novas rotas. Então eles utilizavam aí a bússola que eles já tinham desenvolvido, quer dizer, os chineses já tinham desenvolvido bastante ela, mas eles pegam a bússola então e para melhorar essas questões angulares, eles pegam aí acidentes geográficos na costa e traçam linhas retas, percebam, ó, várias linhas retas, para que possa aí ser conhecido um momento mais curto para chegar em determinado lugar. Percebam, galera, mais uma vez, deixa eu arrumar isso aqui. Percebam que nós já temos aqui, ó, um pedacinho do Brasil aqui, ó, que já era parte da América Portuguesa conhecida, ó. O mapa de Cantino de 1502 já tem essa representação, já mostra a terra descoberta do Brasil, certo? Porque não foi descoberta, foi conquista. O professor Rodrigo Baglini vai contar isso melhor para vocês. Não conhece o professor Rodrigo Baglini? Ele faz parte do Gabarita Gel também, pessoal. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, o canal dele, ok? Agora aqui vai estar o Gabarita Gel. Eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Vamos lá, continuando. Cantino, então, o que acontece? Ele cria, então, esse mapa que passamos a chamar de mapas portulanos, porque eles são mapas bons para fazer rotas de navegação. E não é à toa que foi utilizado na época dos descobrimentos, ok? Só que aí, depois de inúmeros desenvolvimentos, pensamentos e coisa e tal, um belga chamado Gerhard Kramer, mais conhecido como Mercator. Por que ele chama de Mercator? Não sei. Vai ver que deram o nome dele. Meu apelido é Veto, e daí? Eu não sei por que também. Enfim, nós temos aí, ó, Mercator na Bélgica, então em 1569, cria o seu próprio mapa, baseando-se numa projeção cilíndrica, conforme que até hoje a gente usa. Inclusive o Google Mapas utiliza essa mesma formação, ó. Tá vendo? Google Mapas, mapa de Mercator. Google Mapas, Mercator. Mapas, Mercator. Mapas, Mercator. Mercator de novo, ok? Perceba então, pessoal, que vai ter essa característica aqui. Os países mais ao norte... Vai, Silvestre, vai tirar o chroma key, vai aprender a desenhar para não acontecer essas coisas o tempo inteiro. E aí o que acontece então? Essa projeção mais ao norte, para dar essa sensação de superioridade dos países mais ao norte. Perceba o tamanho da Groenlândia aqui em relação à Austrália. A Austrália só vai ser descoberta em 1775, mas ninguém precisa entender, tá? A Oceania está aqui. Só na idade contemporânea é que James Gall, um escocês, acaba gerando aí, então, uma contraposição ao mapa de Mercator, que mostra esse visão eurocentrista, visão aí do norte como parte mais importante, para dar essa noção de superioridade do norte. James Gall então cria este mapa, que passa a ser chamado de mapa de Gall, um mapa que acaba mostrando mais a proporcionalidade do que necessariamente a forma dos territórios, ok? E aí o que acontece então? Em 1970, Arno Peters acaba pegando o mapa de Gauss e faz isso, ó. Esse mapa, só de ter virado ele, passa a ser chamado de mapa de Gall-Peters, mais precisamente chamado de mapa para um mundo mais solidário. Lembre que existe aí o contexto da Guerra Fria, pessoal, e esse conflito de países do primeiro mundo, segundo mundo e dos países mais desgracidos do mundo lá, que é o terceiro mundo, acaba aí colocando, mostrando o Chile, por exemplo, com a parte mais alta do mapa. Então, percebam que houve uma evolução. Se a gente colocar os dias de hoje, a gente já vai usar Google Mapas, Google Earth, o GPS, sistemas de sensoriamento remoto, aí que mais que a gente pode colocar? Mapa, fotos de satélite, percebam? Tudo isso hoje está aqui, ó, na nossa mão, mas olha toda a situação, olha como tudo aconteceu para poder chegar hoje você ter teu Waze lá para poder sair batido da Blitz, ok? Vejam como que tudo isso acabou se desenvolvendo. Até o Uber que você está usando hoje, você tem que dever para esses caras aqui, ó, porque foram eles que desenvolveram toda essa cartografia, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu
Espero que vocês tenham entendido, eu peço desculpas aí por ter caído tudo ao mesmo tempo, mas enfim, é o máximo aqui, eu faço isso aqui com carinho pra vocês, ok? Se vocês gostarem e querem dar print aqui na tela, vamos fazer o seguinte, assim que eu sair, eu vou deixar uns minutinhos e depois coloco os cards aqui dos vídeos que vocês querem, dos vídeos que vocês vão assistir, aqui pra acessar o Gabarita Gel, aqui pra vocês se inscreverem no meu canal, beleza? Pode ser? Então, muito obrigado por assistir essa aula até aqui, tchau, print na tela.